Glória a Deus. Estamos felizes. Hoje a gente tem uma palavra que vai te confrontar. Talvez vai te fazer pensar. Talvez vai te fazer refletir. Talvez você tenha um pouco até de dificuldade de compreender, porque parece boa demais. Enquanto os meninos ministravam ali, eu fiquei pensando assim, muitas pessoas vão achar que é boa demais. Algumas vão achar que é boa demais pelas próprias, e outras vão achar que é boa demais para outra pessoa, e aí a outra pessoa não merece. Mas é a palavra de Deus. Ela é boa, ela é eficaz e ela é poderosa para transformar o seu e o meu jeito de andar, de agir e de pensar. O tema dessa noite, o tema da nossa semana, que você vai estar estudando também nas células, vai ser os dias do Senhor na terra. E o tema é os dias do Senhor na terra. O texto está lá em Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 21. Deuteronômio 11, a partir do versículo 21. Amém? Eu preciso que você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando pela internet, preste muita atenção nessa palavra, para que você não se confunda, porque existe parte dessa palavra que pode te trazer dúvida. Pastor, mas eu estou com dúvida. Problema nenhum. A partir do dia 7 de agosto, o discipulador Vitor, a discipuladora Tati, eu, Vitor Coutrinho, pastor Alexandre, pastor André, pastora Andréia, vamos estar aqui para te ajudar a compreender melhor essa palavra, se você não conseguir entrar na dimensão dela nessa noite. Amém? A igreja já abriu comigo aí? Ou está lendo ali na tela? Vamos aprender também a trazer a espada para o culto. Amém? Mas vamos lá. Nessa noite está escrito assim: os dias do céu na terra. Diga comigo: os dias. Não, está muito ruim. Os dias. Amém. Vamos ler. Vai aparecer aqui na tela? Glória a Deus. Vamos lá, você me acompanha aí. Se a versão tiver um pouquinho diferente, não tem problema. O texto está dizendo assim, Deuteronômio 11, a partir do versículo 21. Para que se multiplique os vossos dias e os dias do vosso pais na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém? Então, existe nesse texto uma promessa, que os dias na terra que eles possuiriam, que era uma promessa que Deus havia dado ao povo hebreu que havia saído do Egito, que os dias, eles seriam dias numerosos, como os dias do céu na terra. E o tema da nossa mensagem é esse: os dias do céu na terra. Amém? A igreja está comigo? Eu estou repetindo para que esse tema fique fixado no seu coração e na sua mente, e tudo aquilo que a gente fala hoje fique guardado na sua vida, fique carimbado, registrado. Como seriam os dias de céu na terra, para que a gente possa entender como seriam os dias do céu na terra que o texto está ministrando para nós? Seriam dias como na eternidade? Seriam dias em que o nosso corpo foi glorificado, transformado, glorioso, num lugar onde não existiria choro, não existiria dor, não existiria morte, e ali não existiria sol, porque o próprio Senhor seria o nosso sol. Seriam os dias em que nós passaríamos de ano em ano, de glória em glória, dizendo: santo, 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 santo. Se você pensou assim, você está um pouco equivocado. Não é isso que a promessa está dizendo. Como seria então, pastor, esses dias na terra? Seriam dias, eu quero que você levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Os dias do céu na terra como seriam? Seriam dias em que a enfermidade bateria em retirada. Seria dia em que a prosperidade chegaria à sua casa e a escassez iria embora. Seria dia que no meio do caos, nesse mundo violento, caótico que parece sem freio, você teria paz. Seria o dia em que a luz de Cristo refletiria no seu rosto. São essas as promessas que Deus está liberando sobre você.
Você recebe? Diga glória a Deus. Então, é disso que eu estou falando. Fala para o teu irmão que está do teu lado. É disso que eu estou falando. Não, fala aí alto, fala para ele. É disso. É sobre isso que eu estou falando. Então, dias do céu na terra são dias em que os dias de enfermidade, eles vão ser substituídos por dias de cura. A palavra de Deus vai dizer assim: ao invés de vestes de cinza, tereis vestes de louvor. Isso é para você e para mim, meu irmão. Ao invés de luto e pranto, tereis júbilos e alegria. Em Cristo é possível. Sacode o irmão que está do teu lado e fala assim: é possível em Cristo. Dias em que a enfermidade vão ser substituídos por dias de cura. Dias em que a escassez vão ser trocados por dias de abundância. Dia que os dias de angústia, de preocupação, de medo vão ser trocados por dias de segurança, de confiança, de provisão de Deus. E aonde você vai sentir paz, ainda que o ambiente seja um ambiente desproporcional e de guerra. E esse dia é para você, é para mim. Esse tempo é para você e para mim. Porque esse é um tempo e é para ser vivido quando? Quando você morrer? Não, agora. Deuteronômio, nós lemos aí, Deuteronômio, capítulo 11. Moisés libera essa palavra sobre o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Essa palavra, ela foi ministrada nos últimos dias de Moisés, já no limite da terra prometida. Deus fala que Moisés não vai entrar na terra prometida, e mais para frente nós vamos falar sobre isso. E nesses últimos dias, Moisés fala isso para a geração, ou para o povo hebreu, que vai entrar na terra prometida, que entraria na promessa. Então esses são as últimas palavras, ou os últimos discursos de Moisés, depois de 40 anos, para um povo que nasceu ouvindo falar da promessa. De um povo que não viveu no Egito, viveu no deserto, mas sabia, foi ensinado da promessa. Deixa eu te dar um parênteses aqui. O livro de Deuteronômio, ele é uma relembrança do livro de Levítico. É uma relembrança do livro de Êxodo. Por quê? Esse livro é para uma geração que não viveu os milagres lá, a saída do Egito. Eles nasceram no Egito, porque lembra que todos abaixo, acima de 20 anos morreram no deserto, e uma nova geração nasce. Está comigo aí, a igreja está comigo? Tem que prestar atenção, senão não vai conseguir alcançar até o final. Amém? Então Moisés vai relembrar esse jovem, ou esse povo que vai entrar na terra, que aonde ele libera essa palavra de Deuteronômio capítulo 11, versículo 21, da terra prometida, ele libera essa palavra, que esse povo vão viver dias assim. Mas a gente sabe que esse povo que vai entrar na palavra, ele não viu os milagres. Esse povo, ele viu rebeliões, ele viu serpentes abrasadoras no deserto, ele viu até parte dos milagres como maná, mas ele não viu. Esse povo, eles estavam acostumados a viver a lei. Diga para o teu irmão, a lei, ela te condena à morte. Fala para ele, a lei, ela te condena à morte. Moisés então, ele é o mediador de quê? Da lei. Mas você precisa prestar atenção nesse ponto da mensagem, porque Moisés, ele está na fronteira de alcançar a terra prometida, que ele mesmo, o mediador da lei, não vai alcançar. E o sucessor de Moisés é quem? É Josué. Fala comigo, Josué. Presta atenção, sacode teu irmão e fala para ele, Josué. Fala para ele assim, Josué vai suceder Moisés. Agora olha para mim de novo. Josué vai suceder Moisés ainda na antiga aliança. Ainda na antiga aliança. Mas, no Antigo Testamento, melhor dizendo. Mas quando Josué assume, há uma mudança na lei.
A lei, ela aponta para morte. A lei aponta para o que eu faço de certo ou de errado, se eu sou obediente ou não. Mas você precisa prestar atenção nesse ponto da mensagem, porque vai haver uma mudança de liderança. A lei não consegue alcançar a promessa, mas a graça, o favor, a mudança da aliança, aquilo que Deus tem para você é real. E você e eu, nós vamos viver nesses dias que nós acabamos de falar, dias de promessa, porque nós não somos fundamentados e nem vivemos debaixo da lei. Nós vivemos da graça, diga amém, do favor, da graça, do favor, do cuidado de Deus. Vivemos sobre aquilo que Ele faz e não sobre aquilo que nós mesmos fazemos. Então é importante você atentar para essa parte da mensagem, porque eu estou dizendo aqui que ainda que Josué seja o Antigo Testamento, há uma mudança na lei. Amém? Há uma mudança para eles alcançarem essa promessa, para eles alcançarem esse favor. É Josué que vai conduzir. Moisés conduziu o povo até ali com o cajado, mas Josué entra na terra da promessa, atravessa o Jordão, através de uma aliança nova, em que o próprio Senhor vai dar uma terra para eles. Preste atenção. Então, mesmo no Antigo Testamento, há uma mudança de aliança. Então Moisés é o mediador da lei, e Josué é o quê? É uma imagem, um antitipo de Cristo, uma manifestação da graça no Antigo Testamento. É muito importante a gente aguardar isso aí. Josué, então, mesmo estando na antiga na aliança, é uma imagem o quê? Da nova, da graça, do favor de Deus. Amém? Então Josué vai entrar na terra dizendo o seguinte, com a seguinte palavra. Olha, Deuteronômio capítulo 11, versículo 21. Assim, depois, muda esse texto aí, bota lá. Eu quero o texto de Deuteronômio 11, 21. Está dizendo assim: Josué entra junto com esse povo que nasceu no deserto, junto com esse povo que não conheceu o Egito, mas sempre ouviu falar das promessas, que comeu o maná, que viu a nuvem de fogo durante a noite, e a nuvem de fumaça durante o dia. Vai entrar com essa palavra. Olha a palavra que ele vai entrar. Eu quero ler contigo. Olha só. Já li, vou ler de novo. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como o dia do céu. Bota lá aquele slide que você botou antes desse aí. Isso aí. Amém? Então, a promessa é que eles vão viver aqui, ó, dias na terra, que os dias na terra serão como os dias no céu. Amém? E se fosse só aí, seria uma maravilha. Amém? Seria uma maravilha. Se fosse só até aí, Lucas, seria uma maravilha. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Vou repetir para que você guarde. A lei não te introduz na promessa. Por quê? Deuteronômio 11, verso 22 e 23, está escrito assim: tem uma condição para que eles vivam esses dias. E está escrito assim: a condição, você vai entrar, os dias vão ser como os dias no céu. Porém, Deuteronômio 11, do verso 22 e 23, está escrito assim: se diligentemente, depois que entrar nessa terra, guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, e o vosso Senhor vos achegardes, o vosso Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis as nações maiores e mais poderosas que vós. Se fosse só até o verso 21, a gente estava saltando ao ponto de tocar nesse teto. O problema é que a lei nos coloca critérios que você e eu, nós não vamos conseguir alcançar. Que é isso, Eduardo? A lei nos coloca critérios, um
padrão altíssimo que você e eu, você que está ouvindo em casa, de repente você não vai conseguir alcançar. Você precisa fazer, você precisa ser certinho, você não pode cometer delito nenhum, você não pode se estressar. A lei coloca coisas para você, a sua família não pode ter alguém fora do padrão, você mesmo, você fala alto, você é explosivo, a lei te condena pelo que você é. O texto vai dizer, nós acabamos de ler, que eles tinham que cumprir exigências, e nós sabemos, você e eu, se nós formos cumprir todas as exigências da lei, nós não estaríamos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei como é que você era antes de converter, mas se você antes de converter fosse igual a mim, que pensava que precisava melhorar para poder entrar no caminho de Deus, você como eu estava perdido. Eu pensava que eu tinha que parar de xingar palavrão. Eu pensava que eu tinha que parar de virar o pescoço, e às vezes a gente virava o pescoço assim, ó, sem querer, sozinho, quando passava um pessoalzinho. Que isso, mano, né? Só eu que, fazia assim, não vou virar, não vou olhar. Só eu que pensava assim. Eu pensava que eu tinha que parar de xingar 1 milhão de palavrão. Eu pensava que eu tinha que parar de jogar minha bola. Eu pensava que eu tinha que parar de ouvir pagode. Eu pensava um monte de coisa. A lei coloca coisas para você fazer que a gente sabe que não vai conseguir, meu. Se você que está aqui hoje, chegou aqui, está me vendo pela internet, está pensando em se consertar para que Jesus transforme a sua história, você nunca vai alcançar a promessa que foi dada a eles. Se você chegou aqui hoje pensando que são as suas obras, se eu cheguei aqui hoje pensando que são os meus méritos, nós estamos, infelizmente, quem está pensando assim, está pensando e vivendo sob a lei de Moisés ainda. Nessa noite eu quero te convidar a mudar essa aliança. Vem comigo, meu irmão, vem comigo, minha irmã, para a aliança que Cristo fez por mim, e porque Ele fez, Ele me coloca na terra da promessa. Vem comigo, porque a lei diz que alguém tinha que morrer para o meu pecado ser encoberto e nem perdoado, mas a Bíblia diz que Ele se fez justiça de Deus por mim e por você. Você pode dizer amém? Ele morreu e subiu naquela cruz e disse: Eduardo, sai daí, eu vou subir aqui, eu vou levar a sua dívida, e você não vai ser apenas um pecador perdoado, não, você vai ser alguém regenerado, sem pecado. E toda vez que o inimigo quiser te acusar, quiser colocar lei sobre você, sabe o que vai acontecer? Cristo vai estar lá, o sangue carmesim te gerou de novo, meu irmão. É disso que eu estou falando. Por isso que esse pedaço da mensagem, você precisa se prender a ele. Por quê? A lei colocou uma condição que eu não podia. Mas, escuta aqui comigo. Se a lei até Moisés passar o bastão para Josué, me condenava para a morte, com essa mudança, venha comigo, com essa mudança, essa lei agora passa a me condenar se eu viver debaixo dela, mas ela também começa a me dar esperança e expectativa que um justo morreria, e nessa morte você e eu seríamos gerados. Diga: Jesus está sobre mim. Não, meu irmão, fale forte: Jesus está sobre mim. Quando? Hoje, para que eu viva os dias no céu, na terra. Amanhã, quando eu morrer? Não, os dias no céu, na terra, na Paula, são para você, para sua família, para os seus filhos, para a sua empresa, para aquilo que você tem colocado hoje. A lei, ela aponta para a morte, mas a lei e os profetas também apontam para Cristo. Mais na frente eu vou tentar falar sobre isso. Vamos lá. Então, em Deuteronômio, não precisa botar não, vou ler aqui, 22 e 23, diz que para eles viverem esses dias, ou permanecerem nesses dias, eles teriam que cumprir toda essa lei. Teriam que andar de forma irrepreensível. Neles mesmos, eles não conseguiriam. Mas deixa eu te falar a esperança para você. Amém? A esperança para você. No final, eu
quero deixar uma mensagem que não tem nada a ver com o nosso texto hoje, que vai falar sobre a esperança. Jó 14:7, eu vou falar isso no final, não precisa botar agora não, no final eu vou falar sobre isso. Porque, dá uma pausa na minha mensagem aqui. Ó, tem esperança para você. Eu queria que você pegasse na mão de alguém aí, do lado. Procura alguém, não precisa tocar nele não, olha então para ele, nos olhos dele. Vou falar para o Lucas e para o César aqui. A esperança para vocês. A esperança para mim, a esperança para vocês. A esperança, fala para ele aí que eu estou falando com o vaso aqui, fala aí. A esperança para você, a esperança para você. O teu coração vai ser aquecido de novo. A palavra de Deus vai germinar na vida de vocês de novo. E se em algum momento, tô falando pra, fala aí. Se em algum momento o nosso coração, nossos joelhos vacilaram, a esperança para nós dessa aliança que Deus está feito com a gente. Eu quero te deixar essa palavra de esperança. Eu sei que o tema de hoje é viver os dias do céu na terra. Mas Deus, enquanto eu li essa mensagem, falava para mim, olha, você que está aqui, tem esperança para você. Luan, tem esperança para você. Tem esperança para sua casa. Silvana, tem esperança para sua família. Adriana, tem esperança para os seus sonhos. Tem esperança para você. Evelyn, tem esperança para tua mãe. Tem esperança para o teu pai. Kathleen, tem esperança. Nilda, tem esperança. Mas pastor, a palavra de hoje é dias como o céu. Mas eu quero deixar essa palavra para a igreja. Juliana, tem esperança para você. Que isso, irmão? Tem esperança. A Bíblia diz que a árvore, ainda que, receba essa palavra aí, a árvore, ainda que cortada ao cheiro da... Bota aí para mim essa palavra, bota aí, varão. Eu quero ministrar essa palavra sobre a igreja nessa noite. Bota aí, Jó 14, versículo 7. Eu quero compartilhar essa palavra com a igreja. Meu irmão está saindo um pouquinho, vou voltar para o tema já. Tem esperança para você. Que isso, meu irmão? Tem esperança para você. Jó 14, a partir do versículo 7. Jó 14, a partir do versículo 7. A versão é corrigida e fiel. Jó 14, a partir do versículo 7. Povo, Jó 14, 7. Está com você, para voltar para a mensagem. Olha o que diz o texto. Porque há esperança. Fala comigo. Há esperança. Fala bem alto para o céu se abrir. Há esperança. Esperança não é um bichinho verde que vem e você fica assim, tem esperança chegando. Não, esperança é a palavra de Deus descendo, aquecendo o teu coração, mudando o teu jeito de olhar, John, mudando o teu jeito de ouvir, mudando o seu jeito de caminhar. A esperança para você, meu irmão. E o texto não para aí, Jó, olha o que está dizendo. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Passa por gentileza, meu amigo. Passa. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrem no pó. Olha o que está dizendo aí. É para você e para mim. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova, querido. Você está pronto, Gildo? Você está pronto, Getúlio? Você está pronto? Vitor, você está pronto? Ao cheiro das águas vai brotar, vai brotar, vai brotar. Dias no céu como na terra vai brotar ao cheiro das águas. Sérgio, vai brotar. Mas ele não quer. Vai brotar a palavra de Deus. Isaías 55, a partir do versículo 8. A Bíblia diz que a palavra, uma vez proferida, ela não volta vazia, sem antes cumprir o fim que se apraz. Vai brotar. Tem esperança para você, meu irmão. Que isso, pastor? É palavra motivacional? Não, é palavra inspiracional do Espírito Santo para a tua vida. Que isso, meu irmão? A esperança para você, a esperança para mim. Então, vou voltar para o texto. Eu já saí do contexto. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 10, está dizendo assim: se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro desta lei, se te converteres, olha só, começa aí, meu irmão.
É Antigo Testamento? É o Antigo Testamento, é a antiga aliança, é a lei que condenando, mas já está apontando para Jesus. As coisas estão mudando. Preste atenção. Se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, verso 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, verso 12, não está no céu, para dizeres, quem subirá por nós ao céu, que nos traga e nos faça ouvir, para o que cumprimos, verso 13, nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, que o cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então, preste atenção, a antiga aliança condena, leva à morte, mas chega uma hora que a antiga aliança vai apontar para Cristo, vai apontar para a promessa viva que vai cumprir toda a lei. Moisés tem esse insight, tem esse estalo e fala isso. E Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 4 ao versículo 11, eu vou ler com você, também vai reverberar a palavra de Moisés, mas não como Moisés, marcado, instituído, aprisionado numa lei que condena a morte. Paulo vai ver isso e vai colocar o óculos da graça, a lente da graça, e vai dizer o seguinte: porque, preste atenção, e só aqui a gente já podia ir embora para casa. Olha, Paulo vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Diga: eu, Luciano, eu creio nisso. Então o fim da lei para mim acabou em Cristo. Agora não há mais nenhuma condenação, e aqueles que estão em Cristo estão prontos para viver uma vida nova. Nessa noite nós vamos sair da promessa para a herança. Diga comigo: eu vou sair da promessa para a herança. A herança é algo real, alguém me deu, é só me apropriar, não preciso fazer nada. Então Romanos 10, deixa eu voltar aqui, para chegar pelo menos no segundo tópico. Romanos 10 diz assim: porque o fim da lei é Cristo. E meu coração já fica como: meu Deus, para a justiça de todo aquele que crê. Eu creio. Aí o verso 5 diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá do céu, isto é, para trazer a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Cristo é a palavra da fé que nós pregamos. Presta atenção, vou te falar uma coisa aqui. Se tem parente seu, amigo seu, quem te conhece, quem te conheceu, que fica te apontando: ah lá, não presta não, é um crente falso. Ah lá, está se escondendo na igreja. Ah lá, é crente, mas é mentiroso. Com todo o respeito e carinho do mundo, você pode rir dentro de você. Você pode dizer para ele assim, ó. Você pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está te acusando à toa, meu irmão. Cristo já subiu lá, Ele já levou o meu pecado, Ele me fez justo, e agora não tem mais acusação. Se o diabo tenta te acusar pelo teu passado, pelo teu presente, pelo porvir, se preocupa não, porque a Bíblia vai dizer assim: quem nos acusará? Quem nos acusará? Nós somos eleitos
pelo sangue de Jesus antes da fundação do mundo. Que é isso, pastor? Tá pregando predestinação? Lê a Bíblia que você vai ver. Venha estudar com a gente. E vós foram eleitos pelo beneplácito da vontade desde antes da fundação do mundo. E agora, se Cristo me elegeu antes da fundação do mundo, quem é o tolo que vai tentar me acusar? Que eu só posso chamar com todo o respeito do mundo, você que está me vendo pela internet, esse camarada de tolo. É Cristo quem me justifica, meu. Toca no profeta que está do teu lado aí. Toca no profeta e fala assim, ó, é Cristo que me justifica. É Cristo que me justifica. Eu posso criticar o Wesley quantas vezes eu quiser. Porque Deus não olha para o Wesley. Que é isso, pastor? Deus não olha para o Wesley. Eu posso rebentar o John e falar, não, o John joga futebol mais ou menos, é meia colher, já não é. Não, é bonito, agora é bonito. Vou ter que falar que é bonito, senão a Cecília vai me apertar. O John é bonito, não estou essas crianças hoje, já estou apertando ele aqui. Tá, tô aí? Tô lá em cima? Pô, não vi nenhum dos dois hoje. O John, né? É isso, é aquilo. Meu irmão, Deus não está olhando para o John, não está olhando para mim. Deus, quando olha para o alto, olha do alto para aqui para baixo, só vê o sangue sobre a sua e sobre a minha vida. É isso que me dá direito a entrar na promessa. Amém? A igreja está comigo ainda aí? Meu Deus, posso acabar a mensagem? Amém, né? Acaba logo que estou doido para ir embora para casa, viu? Fantástico. Amém, meu irmão? Então, Cristo, isso precisa ficar claro, Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Cristo, Ele é o fim da lei. Por que Ele é o fim da lei? Porque nele a lei e os profetas se cumpriram. Depois de Cristo, não há mais sacrifício a ser pago. Que isso, pastor? Não tem mais sacrifício a ser pago? Para salvação, não. Para libertação dos pecados, não. Pastor, mas eu pago o preço. Quantos aqui pagam o preço? Tu tinha que estar aqui. Mas eu pago o preço, pastor Basílio. Que é isso? Pago o preço. Lindo, deixa eu te explicar uma coisa. Tá rindo, né? Fala a Deus, né? Vou falar. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Diga amém. Mas pastor, eu pago o preço, eu tenho um jejum, eu oro. Lindo, glória a Deus pela sua vida. Preste atenção, o preço pela salvação está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vê se é isso aí. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ou é Efésios 8, 9. Não, não é isso aí não. Eu vou citar aqui, daqui a pouco você acha. Porque a salvação, ela não vem de vós. Efésios, né? Obrigado, troquei as cartas. Olha o que está dizendo aí. Porque pela graça sois, por meio, não vem de vós. Ele é o quê? Então, pode tirar ali. Então paga o preço. Vou te explicar para você continuar pagando teu preço. Amém? O preço que você e eu pagamos, porque nós jejuamos, amém? A igreja do Senhor jejua. Se você está em casa e acha que não precisa mais jejuar, não vem para o pão da vida não, fica onde você está. Porque aqui nós jejuamos. Tem que jejuar? Tem que orar? Tem que cumprir aquilo que Cristo falou para que nós cumpramos? Tem. O preço que você paga é santificação. Amém? Santificação tem um preço. Qual o preço? Se separar, orar, jejuar, ser bendizente. Santificação. Pastor, eu quero ser usado. Também tem preço. A Bíblia diz que 12 foram separados. Um era incrédulo, um era traíra, um era medroso. 2 lá no caminho de Emaús foram para longe. Mas dizem que 3 tinham preço, porque eles estavam mais próximos.
Porque esse preço que eles pagaram de trás mais próximo, Pedro, João e Tiago, eles viam o Senhor se transfigurar. Eles participaram, recostavam a cabeça no peito de Jesus. Meu irmão, a santificação, Yasmin, tem preço. O chamado tem preço. Amém? Ser usado pelo Senhor tem preço. Ser um ministro da palavra, ser um músico, tem preço. Mas a salvação não. A igreja está comigo aí? Vou voltar para o texto. Amém? Mas irmão, paga o preço. Para isso que eu acabei de te falar. Para a salvação não tem. Romanos 10:10 diz o quê? Dá para botar aí? Romanos 10:10? Romanos 10:10, diz aí. 10:10, beleza. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa o quê? Para a salvação. Qual o preço? O preço ele pagou por mim. Diga glória a Deus. O preço ele já se entregou por mim. O preço foi ele cumprir toda a lei. E porque ele cumpriu, eu ando no feito do Senhor. Vou caminhar para o final. Amém? Então, Getúlio, falei do preço, não estava aí, Getúlio, me ouviu. Então agora, Romanos 10 está dizendo assim: para que eu viva esses dias, a palavra do Senhor tem que estar onde? Aonde? Romanos 10 diz assim, vou começar do 9: se com a tua boca confessares, a coisa ficou mais fácil, meu irmão. Agora eu tenho que confessar. Agora eu tenho que estar com ele na minha boca. E agora eu quero que você receba isso nessa noite. O Senhor já não está mais escrito em tábuas de pedra. Ele foi colocado dentro de você e de mim. Agora ele não sai mais de mim, meu irmão. Agora o Senhor está em mim. E porque ele está em mim, eu não vivo mais debaixo da lei. Eu não vivo mais debaixo de condenação. Eu não vivo mais angustiado, preocupado, falido, desorientado, dizendo, pequei. Agora eu vou lançar aí na internet. Depois o pessoal me bate quando puder. Ainda bem que eu não uso muito rede social. Por isso que nós falamos aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não faz rascunho na sua vida não, meu irmão. Ele escreveu lá, e o que ele escreve, ele garante. Não, você não ouviu não. Se Deus colocou o teu nome lá, Nilda, é porque ele garante a sua salvação. A sua salvação e a minha, Sérgio, não depende do que você faz. Ah, meu irmão, mas eu não creio assim. Creia da forma que você quiser. Porque nós acabamos de ler a palavra. A minha salvação e a sua não depende do que eu faço, depende daquilo que ele fez por mim. Porque se eu vivo preocupado e angustiado, dizendo que a salvação é pelas minhas obras, eu estou condenado, falido. Porque a lei, ela nos aponta e nos leva para a morte. Ela só vai convergir para a vida quando ela vai apontar para Cristo. E Cristo é quem nos justifica. Então, o que parecia ser uma desqualificação em Josué, agora se torna uma profecia para você e para mim. E se cumpre quando Cristo cumpre todos os critérios da antiga aliança e nos qualifica para entrarmos nessa terra, para vivermos esses dias que nós acabamos de falar lá em cima. Ele é o fim da lei, ele é a justiça de Deus que exigia a minha morte. Eu não sei quanto a você, mas para o mundo eu estou morto. Romanos capítulo 6 diz: vós já estáis mortos no pecado, pelo pecado. Então, preste atenção, para a gente caminhar para o final. Preste atenção. Ponha a palavra de fé na sua boca. Ponha a palavra de fé na sua boca. Ponha a palavra de fé na sua boca. Às vezes, a gente tem a oportunidade de ir no supermercado, né? No banco agora o pessoal não vai mais. Mas daí você vai em algumas filas aí, tá todo mundo reclamando do 19, né? O 19 é isso, o 19 é aquilo. Faz o L. Estão gravando, né? Faz o L aí, fez o L. Tá vendo? Isso aí é do bolsomínio. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Não estou preocupado nem com Lula, nem com Bolsonaro. Eu estou preocupado, e eu sei, tenho a convicção que um dia eu vou estar na eternidade. E como nós acabamos de falar aqui, eu quero, independente do Lula, ou esteja o Bolsonaro lá, você vai escolher o teu candidato, e aí é você que vai usar os seus critérios. O que eu quero te dizer é que os dias do céu na terra vão acontecer não por causa de um governo, vão acontecer porque nós pertencemos ao reino. Vão acontecer porque pertencemos ao reino daquele que tem cuidado de nós. E aí eu gosto do salmista, no Salmo 1, que ele diz assim: e você e eu, nós somos como a árvore plantado junto ao ribeiro das águas. Levanta as mãos assim, levanta as mãos. Nós somos como a árvore plantado junto ao ribeiro das águas. Por quê, pastor? Porque no tempo certo dará o seu ramo e os seus frutos, e as suas folhas não murcham nem caem. É esse reino que eu faço parte, de um Deus que quando a coisa parece apertar sem solução, Ele diz assim: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Se fosse algum político que falasse isso, você ficava assim: estou tranquilo, a autoridade tal está me garantindo, o empresário tal está me garantindo, o meu negócio está me garantindo. Mas deixa eu te falar, não é empresário que está falando isso, não é político, não é presidente, não é o Trump, não é Bolsonaro, é o Senhor que está dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo, meu. Deixa eu te falar uma coisa, Números 23:19 diz assim: e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não fará; havendo ele falado, não cumprirá. Se Deus fala que é contigo, Deus é contigo. O que precisa ter na tua boca é uma palavra de fé. A Bíblia vai dizer desculpa, que Moisés, porque vivia e era o mediador da lei, ele via 12 príncipes, 12 espias, e 10 deles voltam com uma sentença ruim. Somente Josué e Caleb voltam com uma sentença diferente. E diz a Bíblia, porque eles voltam com essa sentença ruim, com essa palavra de incredulidade, eles desfalecem o coração do povo. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que eu vou ser repetitivo, já falei isso no decorrer da mensagem. A lei não tem condições de herdar a promessa. A lei, ele é incapaz de acreditar nas promessas. Porque se eu falo para o Getúlio: Getúlio, Deus é contigo, meu irmão, e Ele vai largar suas tendas, vai firmar suas estacas, você vai a lugares que você nunca pensou e conhecer pessoas que você nunca pensou, você vai olhar para você e vai dizer no teu coração: não tem como, porque você vai estar baseado, eu vou estar baseado naquilo que os meus olhos veem, naquilo onde o meu bolso pode me levar. E com Cristo não é assim, Hernandes, com Cristo não é assim. Eu preciso confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. E aí andar com Cristo é andar pela fé. Andar com Cristo é ter algo certo, mas Cristo fala para você: sai daí. Comigo foi contigo, foi com o Vitor, estou no testemunho do Vitor, o meu testemunho: sai daí, mas não tem mais plano de saúde, sai daí, porque eu tenho uma terra boa para você. Andar com Cristo é andar pela fé. A lei, ela é incapaz de acreditar nas promessas. Moisés, ele não entra na promessa, porque ele não acreditou. Que é isso, meu irmão? Deixa eu te falar, que é isso. Um homem como Moisés que fez milagres, que foi poderoso em Deus, que recebe as tábuas ali escritas, os mandamentos em tábuas de pedra, mas não entrou, porque pela lei, pelos critérios da lei, nós não temos condições. Enquanto nós estivermos lutando e dizemos que fazemos, que podemos, que acreditamos, que
nós vamos fazer porque nós somos habilitados, que nós somos capacitados, que nós temos condições, que nós nos preparamos, os seus limites vão ficar na fronteira entre a promessa e o deserto. Você vai estar com Deus, desculpa falar isso, você vai estar com Deus, você vai ser de Deus, mas você vai ficar no limite, e Deus não te chamou para ficar no limite, no deserto, entre o deserto e a terra prometida. O Senhor te chamou para entrar aonde Ele preparou para você. Mas eu não tenho faculdade. Se Deus abriu, você entra. Mas eu não tenho dinheiro. Se Deus quiser, você vai. Mas eu não conheço. Se Deus quiser, alguém liga para você e fala: olha, eu te vi na internet, eu não sei, não te conheço, mas eu vou te trazer. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você, quando vai ao restaurante, você vai com expectativa de comer. Claro, é óbvio. Você, quando vai no dentista, você vai com expectativa de tratar os seus dentes. Você hoje vem na casa de Deus e Deus está te dizendo: Deus vai te fazer coisas surpreendentes. Ah, meu irmão, você veio aqui, está me vindo pela internet, está aqui, é porque Deus quer te falar isso, coisas surpreendentes. O que eu preciso fazer então, pastor? Larga a lei que te condena, larga os profetas que te condenam e aponta para Cristo. A palavra precisa estar na sua boca, na sua mente, no seu coração. E ainda que ainda não seja o momento que você esteja vivendo, continue a dizer: o Senhor é comigo, na sua força, Senhor, eu posso todas as coisas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns desfalecem e caem, porém nós permanecemos de pé, confiando no nosso Deus que nos sustenta. Glória a Deus. A igreja está comigo ainda aí? Amém. Então, sob a liderança de Josué, amém, em Cristo, o que era promessa se tornou. Dá uma segurada aí. Sob a liderança de Josué, lembra que eu falei que houve uma mudança, mesmo estando na lei, houve uma mudança de aliança. Agora, a lei e os profetas que falavam de morte, agora também vão apontar para Cristo. Se pela lei eu não consigo entrar na promessa, diferente de Moisés, Josué ele envia 2 espias, que aí pode se representar como a lei e os profetas, mas não aqueles que condenam, mas aqueles que apontam para Cristo. E quando ele envia os 2 espias, é diferente agora, porque houve uma mudança de aliança. Agora, esses 2 espias, eles vão dizer assim: ó, a terra é boa, ó, a terra é farta, é próspera, e olha só, e os moradores da terra já derreteram o seu coração. E quando eu fico pensando nisso, como pregador e como pensador, eu fico pensando assim: às vezes o ímpio crê mais do que o crente. Eu vi na internet no outro dia, um estado aí processando a igreja, porque a igreja estava orando e as coisas estavam acontecendo e estava mudando o estado que eles viviam. Você tem ideia nisso? Uma autoridade processando a igreja, porque a igreja estava mudando a condição do lugar. A autoridade crê, e você e eu às vezes ficamos estagnados diante do problema. Presta atenção, levanta a sua mão. Se tem uma muralha na sua frente, começa a sorrir, porque Deus vai fazer você, através da sua palavra, jogar esses muros no chão. O milagre de Jericó vai se repetir na sua vida. Você pode dizer amém por isso? O milagre de Jericó vai se repetir na sua vida. Por quê? O milagre de Jericó é algo extraordinário, porque Deus manda eles baterem no muro, é isso? Bate no muro, pega uma catapulta poderosa e arremessa pedras contra o muro, que esse muro vai cair. Não, coloca dinamite
nas bases, na época não tinha dinamite, coloca pólvora, causa uma explosão e vai abalar a estrutura dos muros, e esses muros vão ruir, e algo vai acontecer, e vocês vão ver a mão de Deus. Não é nada disso. O milagre da derrubada e da tomada de Jericó, ele se dá numa simplicidade extraordinária. Porque o texto vai dizer que a palavra que Josué recebe, a palavra que era para estar na boca, no coração e nos dias desse pessoal que entrou agora na promessa, na mudança de aliança, era: rodeia Jericó. Como? Uma volta por dia, durante 6 dias em silêncio. E no 7º dia, dá 7 voltas. E na última volta, diga comigo, na última volta, diga bem forte, na última volta, gritai! É isso que fala. E não somente gritai, tem um detalhe aí: tocai o chofar. Você sabe que o chofar é um chifre de carneiro. E esse carneiro representa o Cristo morto, que nos dá acesso ao impossível que era Jericó. Não, esse carneiro te dá acesso ao impossível. Quando você fazer suar esse carneiro na sua boca, as muralhas vão ruir, os muros vão ser derrubados, e aí eles começam a viver um pouco daquilo que nós vivemos hoje, o sobrenatural. Eles entram numa cidade em que os muros caíram, em que as casas agora são dadas a eles. Eu quero liberar aqui nessa noite para você e para mim, antes da gente orar, que as riquezas vão trocar de mão. As riquezas vão me alcançar, as riquezas vão te alcançar, as riquezas vão te alcançar, Cezinha, Lucas, as riquezas vão te alcançar, as riquezas vão me alcançar. Como? Eu não sei como, eu sei que eu estou suando o chofar, e eu sei que o meu Senhor vai fazer trocar de mão, assim como fez lá em Jericó. Jericó era intransponível, meu irmão. Não vou repetir isso para você que está me ouvindo aí. Vitor, Jericó era intransponível. Uma cidade fortificada, em que os carros faziam manobras em cima do muro. E aí, qual a estratégia? A estratégia é fazer o que Deus falou. O que Deus está falando aqui conosco hoje? Que no nosso coração Cristo precisa estar vivo, que no nosso coração eu já fui justificado, que no nosso coração Cristo está na minha boca, está na minha mente, está em tudo que eu penso, em tudo que eu faço, em tudo que eu projeto, em tudo que eu sonho. Cristo precisa estar em tudo. A palavra de Deus precisa estar tão perto de nós, continuamente na nossa boca, no nosso coração, para que a gente comece a viver o que Ele tem planejado para você e para mim. Deuteronômio, até Moisés ficar na fronteira, era o quanto eles podiam obedecer e fazer. Mas agora, com Josué, é o quanto Josué confessa, crê, e a palavra está na sua boca. Amém? A lei e os profetas que sempre nos condenaram agora, quando eles chegam em Cristo, eles têm que se render. O nosso último tópico é esse aí: em Cristo o que era promessa se tornou herança. Pela lei, o melhor de nós é condenado. Pela lei, o melhor de nós é condenado. Moisés, se é que eu posso usar uma palavra que é jovem, mas não é nem tão jovem, Moisés era um camarada assim, extraordinário. Se fosse alguns anos atrás, a gente ia dizer assim: Moisés era o cara. Por quê? Você imagina o nível de Moisés? Moisés era um dos melhores aí. Porque assim, Moisés, Deus fala assim: Moisés, está vendo o teu povo? Eles estão lá, adorando um bezerro. Moisés, eu vou exterminar esse povo. Sabe o que Moisés pega? Moisés pega, Vitor, e aconselha a Deus, fala assim: não, Senhor,
como é que você vai acabar com esse povo? Se o Senhor acabar com esse povo, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor os trouxe até aqui para que perecesse? E aí Moisés, ele é tão ousado que, preste atenção, na sua intimidade com Deus, mesmo na lei, ele muda a sentença de um povo. Deixa eu te falar, pela lei, o melhor dos homens não pode entrar na promessa, porque em algum momento, mesmo Moisés sendo ousado, você já pensou? A Bíblia fala que a primeira vez, para Moisés, ele faz o que com a rocha? Ele fere a rocha, a primeira vez. E a segunda vez, preste atenção comigo, o que ele fala para Deus, para Moisés fazer com a rocha? Fala a rocha. Moisés, ele rebenta o povo, ele fala para o povo e vapo na rocha. O que acontece? Moisés passa vergonha, sim ou não? Moisés, mesmo fazendo o que não era para fazer, sai água da rocha. Pela lei, pela força do nosso braço, pela tauba, pela a lei escrita em pedras, o melhor de nós, ele continua sendo reprovado. O melhor de nós não consegue entrar na promessa. Pela lei, o melhor de nós, ele não consegue entrar na promessa. Moisés era o mediador da antiga aliança, quem recebeu as tábuas da lei. E se nós formos pela lei, se nós formos acreditar que é aquilo que nós fazemos, deixa eu te falar uma coisa, nós não temos nenhuma chance. Mas preste atenção, quando a lei aponta para Jesus, quando a lei e os profetas, eles evidenciam Jesus, quando a lei e os profetas terminam em Jesus, vai acontecer o que aconteceu lá em Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3. Bota aí, por favor. Não está no slide aí não. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3. Olha o que aconteceu. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Está vendo aí? A lei e os profetas, agora que apontavam, falam com a promessa. Agora, a lei e os profetas, que nós estávamos acostumados a nos condenar, a gente sempre tentar se moldar, eles têm que falar com aquele que é a promessa de Deus para você, para a justiça de Deus. Pela lei e os profetas, 1500 anos, Moisés é atendido no seu pedido. O pedido de Moisés é: deixa que eu entre na terra. O Senhor: não, Moisés, você não vai entrar, basta, sobe o monte e morre. Mas a graça de Deus alcançou. Diga: a graça de Deus me alcançou. Diga com um sorriso, está acabando a mensagem, diga: a graça de Deus me alcançou. Em Mateus 17, verso 3, está lá na terra prometida, no monte da transfiguração, Moisés, Elias e quem? Jesus. Pela lei Moisés não conseguiu, mas pela graça infinita de Jesus, Moisés consegue alcançar o que ele pediu. Ele pediu para que entrar na terra prometida, e ele pediu para ver a glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Cristo, a terra prometida, os dias no céu da terra, é o próprio Jesus, nos fortalecendo, nos colocando de pé, dizendo e te chamando de filho amado, como Ele é. E aí, deixa eu te falar uma coisa. A lei e os profetas, eles têm que testemunhar de Jesus. Mas a gente precisa entender que o tempo que a gente está vivendo hoje, ele não é mais um tempo de promessa. Que é isso, pastor? Não é mais um tempo de promessa. É um tempo de herança. Que
nós estamos vivendo hoje, os dias no céu da terra, é um tempo de herança, e eu preciso me apropriar dessa verdade. Pedro, João e Tiago, Pedro, ele vai dizer assim, quando ele vê no Monte da Transfiguração, Moisés, que simboliza isso, acorda o irmão que está adorando aí. Moisés simboliza a lei, e Elias simboliza os... Amém? Pedro, João e Tiago, como bons judeus que eram, quando eles veem isso, eles falam assim: Senhor, é bom que estejamos aqui, façamos aqui uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Mas escuta o que ele ouve. Escuta aqui, eu quero te dizer o que ele ouve. Ele ouve uma voz dizendo assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus está dizendo? Que agora o tempo da lei, o tempo dos profetas findou. Nós cantamos aqui: estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Essa história é de João Batista. João Batista é a voz que clama onde? No deserto. O ministério de João Batista, ele tinha que acabar quando? Quando Jesus apareceu para ele. Só tinha um jeito de ministério de João Batista continuar: se ele parasse de ficar lá no deserto e seguisse a Jesus. Preste atenção, a lei e os profetas, eles acabam em Jesus. Uma nova aliança é a partir de Jesus. João Batista continua, e Deus fala assim: João, acabou, ó. Porque, meu irmão, acabou. Agora é o momento de nós entrarmos na herança. Eu quero ler isso aí, a conclusão. Tudo aquilo que era promessa na antiga aliança, hoje na nova aliança, tornou-se a sua herança. E essa herança é para ser desfrutada agora e hoje. Quero que você fique de pé, quero chamar os músicos, quero que vocês cantem essa canção de novo, para que a gente possa orar. Preste atenção. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca entendeu isso, nunca entendeu, e achava que precisa fazer, se consertar, se remoldar. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca aceitou Jesus? Tem alguém aqui no nosso meio? Não, nunca aceitei Jesus não. Nunca confessei Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém aqui no nosso meio assim? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa que eu preciso te dizer. Com o maior amor, você que está em casa, se você estiver em casa aí também, quiser fazer essa oração, eu quero te convidar. Se você nunca aceitou a Jesus, eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Coloca a mão no teu coração aí. Se tem aqui no nosso meio, eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração e aplicar o que está escrito em Filipenses 2, a partir do versículo 8. Receber o dom gratuito de Deus. Você que está em casa, se você estiver me ouvindo nessa hora, quero que você coloque a mão no teu coração. Nós como igreja vamos orar. Senhor, se essa pessoa que ouviu essa mensagem aí tiver ouvido nessa noite, estiver em casa angustiada, pensando que... Quero que você faça oração comigo. Não é o momento de você se matar, suicidar, largar a tua família e dizer: ó, estou perdido. Entre em contato conosco, mas eu quero que você faça essa oração e creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por você para te fazer justiça em Deus. Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você que está em casa, Senhor, em nome de Jesus. Toma essa mulher, esse homem que está em casa no sofá agora, desesperado, sem saber o que está fazendo, ao ponto de tirar a sua vida, fazer uma bobagem. Senhor, toma ele agora nas tuas mãos. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. A esperança para eles, a esperança para ela.
Senhor, confessa comigo, você que está em casa, eu te aceito, Senhor, como meu único, suficiente, exclusivo Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Meu irmão, na primeira oportunidade, vem aqui, nós estamos na Rua Bandida número 2. Você que está em casa nessa situação, eu quero te conhecer depois. Amém? Nos procurem aqui. Para a gente que está aqui, se existe alguém na condição que nunca aceitou a Jesus, nunca fez a confissão de fé que nós acabamos de fazer com as pessoas que estão em casa, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu não quero te pedir para você, e muito menos dizer que sem essa condição você consegue entrar na promessa. Não consegue. Qual é a condição, pastor? Eu preciso me tornar filho. Que é isso, pastor? Para você ter a herança, para você ter dias de paz, para você ter dias de abundância, para você ter dias que a prosperidade vai te alcançar, para que você viva, ainda que a situação hoje não seja essa realidade, tudo aquilo que nós falamos hoje, os dias no céu, na terra, com abundância, com fartura, com cuidado, você precisa se tornar filho. Só tem direito à herança quem é filho. Tem alguém no nosso meio desse jeito? Amém? Preciso encerrar. Tem alguém nesse nosso meio afastado? Tem alguém no nosso meio afastado? Eu estou afastado, me entristeci, saí da presença, não tenho comunhão. Getúlio, deixa eu te falar uma coisa. Na ceia da conferência, falou um monte de coisa, não lembro de nada. Porque eu fiquei olhando para o cálice. Só lembro que você falou que nenhum pecado é maior que o sangue de Jesus derramado. Mas quando você falava, ministrava, eu só conseguia olhar para o cálice. E quando eu ficava olhando para o cálice, o Espírito Santo só falava comigo assim. Isso é para você que está nos ouvindo, que está afastado, está aqui no nosso meio. Para mim que faço parte do presbitério, para os discipuladores, para os líderes de célula, para quem vai à célula. O Espírito Santo ficava ministrando comigo assim. Antes do momento que eu intercedia a ceia, e a ceia é uma ceia de comunhão. Estava falando assim: quem disse, meu filho, que na comunhão não tem problema? O Espírito Santo só ficava ministrando comigo isso. Quem disse que na comunhão não tem problema? Quem disse que na comunhão vai estar sempre tudo bem? Quem disse que na comunhão, às vezes você não vai ficar triste? Quem disse que na comunhão, às vezes o Getúlio não vai me ferir? Quem disse isso para você? Você que faz parte desse ministério, você que se afastou, se entristeceu com o irmão, com a irmã, com o pastor, com o irmão que não te ligou, com o irmão que falou mal de você. Quem disse que na comunhão não tem problema? Quem disse isso para você? Quem disse mentiu? Que é isso, pastor? Os dias do céu na terra são dias de paz, de tranquilidade, porque Cristo está em nós. Ele não está dizendo que nós vamos ser isentos de situações que muitas vezes vão nos causar dor. Ele não está dizendo que nós não vamos, às vezes, infelizmente, no nosso corpo natural, sentir dor. Na nossa alma nós não vamos sentir tristeza. Que muitas vezes eu vou desagradar o Alex vai me desagradar. E quem disse que para fazer parte da comunhão tem que ser tudo perfeito? A Bíblia diz que na ceia, ele pega e divide o cálice com os discípulos que iriam deixá-lo, queriam traí-lo, queriam vendê-lo, queriam negá-los, queriam ficar de longe e não saíam defender, falando: Jesus, não faz isso com o mestre não. Na ceia ele viu tudo isso, mas ele decidiu ter comunhão com eles. Meu irmão, se você está aí, está afastado,